Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Lucas e hoje eu vou estar respondendo algumas das perguntas que vocês fizeram lá na aba comunidade. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. A primeira pergunta de hoje vem do Marcos e ele diz o seguinte: por que o Venjix em Beast Morphers tinha fraqueza contra DNA humano, sendo que em RPM isso nunca foi cogitado, e o próprio fazia experiências com pessoas para tentar possuí-las com tecnologia Venjix? Bom, o que ocorre com o Venjix em Beast Morphers não é exatamente uma fraqueza, mas sim uma falta de compatibilidade. Quando o Venjix tenta possuir o corpo do Steel e o Nate sabota o projeto, ele mesmo cita que aquele corpo não era mais compatível, pois agora ele possuía DNA humano. Já em RPM, nenhum dos corpos que o Venjix obteve possuía DNA humano, e por isso ele tinha uma compatibilidade de 100%. Ao final da primeira temporada, o Venjix até se funde com o prefeito Daniels, demonstrando que ele tem uma certa resistência ao DNA humano. Porém, o Skrulls o alerta que aquele corpo não fazia bem para o vilão, já que ele corrompia o vírus Venjix. Isso porque o Venjix é um vírus de computador, e não um vírus orgânico. Ele nunca terá uma compatibilidade de 100% para possuir um corpo com um DNA humano. Já no final da segunda temporada, eles só conseguiram vencê-lo porque eles fizeram um Morphex do Megazord passar pelo corpo de 4 seres humanos, ultrapassando o limite suportável de DNA humano do Venjix, sobrecarregando seus sistemas, e só no final conseguiram explodi-lo. Mas não é como se o DNA humano fosse como uma kryptonita que com um único toque deixasse o Venjix fraco. Não, eles tiveram um baita trabalho para explorar essa fraqueza. Mas quando a gente pensa nas experiências dentro de RPM, o Venjix nunca teve um problema, pois o seu objetivo não era entrar dentro do corpo das pessoas, e sim controlar as suas mentes. O Venjix criou híbridos entre humanos e máquinas, já que isso faria ele tomar o controle da cidade de dentro para fora. Mas os corpos que ele utilizou durante a temporada eram 100% compostos de materiais inorgânicos e sem nenhum resquício de DNA humano. O que ele controlava nas pessoas de Corinto eram as partes robóticas que manipulavam o livre-arbítrio, então as partes humanas de nada importavam. Isso sem contar que o vírus utilizado para manipular as pessoas nem era exatamente o vírus Venjix, já que a consciência dele não estava em nenhuma daquelas pessoas, ele só podia controlá-las. E por isso, essa fraqueza nunca foi abordada em RPM. A segunda pergunta de hoje é do Elder, e ele diz o seguinte: se você pudesse escolher apenas uma temporada, qual delas você mudaria a história? Pode mudar todo o roteiro ou só o final mesmo? Cara, essa é uma pergunta bem difícil, porque existem 4 temporadas que se eu pudesse eu mudaria tudo, que são elas Alien Rangers, Beast Morphers, Dino Fury e Ninja Steel. É claro que Alien Rangers é a pior de todas, mas essas 4 têm roteiros tão falhos e problemáticos que eu nem consigo me decidir entre uma delas para trabalhar primeiro. Porém, talvez eu ficaria com Beast Morphers, já que dentre essas eu acho que é a que tem o potencial mais desperdiçado. A terceira pergunta vem do Denison, e ele quer saber se tem alguma equipe que eu acho que precisaria de mais um Ranger, e se tem alguma que eu acho que precisaria tirar. Me incomoda muito o fato de Beast Morphers e Dino Trovão não terem 6 Rangers, então eu acho que eu colocaria mais um membro para essas equipes. Mas no caso de remover personagens, eu acho que eu apagaria o Ranger Ciano, o Ranger Graffiti e a Ranger Roxa de Dino Charge. Apesar de gostar muito dos personagens, na minha visão não tinham necessidade deles serem Rangers. A quarta pergunta de hoje é do Bruce, e ele diz o seguinte: o Ernie, por ser um grande amigo dos Rangers, poderia ser confiável e guardar o segredo caso contassem quem eles são? Eu particularmente acho que sim. Durante toda a temporada de Mighty Morphin, o Ernie sempre foi um cara muito bondoso, muito carinhoso com as pessoas ao seu redor, e eu acho que ele seria sim confiável para guardar esse segredo.
No entanto, eu não consigo imaginar uma situação ou um motivo pelo qual eles contariam que são os Power Rangers. A quinta pergunta veio do Breno, e ele quer saber o que eu achei do especial de Power Rangers Agora e Sempre. Eu, como fã, gostei bastante daquele especial, eu me diverti muito assistindo. Eu acho que eles fizeram um ótimo trabalho chamando os atores antigos, porém é um especial com muitas falhas e problemas. Os efeitos especiais são medíocres, faltaram personagens a serem chamados. Eu acho que eles poderiam ter dado uma dimensão muito maior pro problema que é a Rita Repulsa robô. A duração do especial também é muito curta. Várias coisas poderiam ter sido melhor trabalhadas, mas foram deixadas de lado. Mas é aquilo, né? Power Rangers nunca será o que poderia ser. Os caras se esforçam o mínimo possível para entregar o mínimo possível. A sexta pergunta veio do Wallace e ele diz o seguinte: Aê, Lunian, o que você acha dessa insistência recente do especial Agora e Sempre e de Cosmic Fury do Billy querendo trazer o Zordon de volta? Acha que foi um retrocesso com o personagem? Acha que é incoerência ele insistir nisso após todo esse tempo? Na verdade, eu acho que isso é até bem coerente. O Zordon estava morto há mais de 20 anos, e durante todo esse período nós não vimos ninguém sofrendo com essa dor. O Billy foi um Ranger e ficou do lado do Zordon por muitos anos. E como nós bem sabemos, na vida real cada um lida com o luto de algum jeito. E mesmo que já tenha se passado muito tempo, o Billy ainda não soube lidar com essa morte. E por isso ele está tentando trazer o seu amigo de volta. Seguindo essa mesma pegada, o Sr. Ranger perguntou se trazer o Zordon de volta não seria errado, já que ele se sacrificou pelo universo e trazê-lo de volta iria desmerecer tal feito. Há alguns anos atrás eu diria que sim, mas hoje em dia eu mudei de ideia. Eu acho que o Zordon, apesar de ser um personagem meio raso dentro das séries, ele é um personagem muito sofrido. Ele dedicou milhares de anos de sua vida para proteger a Terra, que é um planeta que ele nem tem ligação. E quando ele finalmente conseguiu se libertar dessa responsabilidade retornando ao seu planeta natal, logo em seguida ele já foi capturado pelo Espectro Negro. Então ele nunca teve uma real liberdade dentro da série. Ele sempre foi um personagem preso àquela tarefa de proteger a raça humana. Diferente da Rita, que aí sim foi um acontecimento extremamente forçado e mal feito ela ter retornado como um robô. Aquilo lá nunca deveria ter acontecido, e obviamente os caras só fizeram para farmar um pouco de dinheiro em cima de Mighty Morphin. A oitava e última pergunta de hoje veio do Ibrahim, onde ele a separa em duas partes. 1. Os Rangers Super Mega Force podem se transformar nas equipes que vieram depois deles, Dino Charge, Ninja Steel e por aí adiante. 2. Como os Rangers conseguem se transformar em SPD e RPM, que fazem parte de universos e tempos diferentes. Bom, nós não sabemos exatamente como funciona o morfador de Super Mega Force e nem como eles foram criados. É impossível afirmar que os Super Mega Force podem se transformar em equipes que vieram depois deles, já que nós não temos nenhuma prova disso, porém nós temos uma equipe que pode confirmar essa teoria, que é SPD. Canonicamente, a temporada de SPD se passa no ano de 2025, que é muito tempo depois do ano de Super Mega Force. Porém, a equipe de SPD já fez outras aparições na Terra no passado, o que significa que alguma pessoa no passado tem consciência da existência dessa equipe. Pode ser que a pessoa que criou as chaves de Super Mega Force só tenha criado a chave de SPD porque viu ela no passado? Pode. Mas isso significa que ela também deveria ter visto as equipes que não são do planeta Terra, que são de outros planetas, o que seria ainda mais difícil. Algumas pessoas acreditam que pelo fato da rede de morfagem existir simultaneamente no passado, no presente e no futuro, os morfadores de Super Mega Force se conectam à rede de morfagem e podem acessar os poderes das equipes de diferentes períodos de tempo. Eu já acredito que esse não seja o caso, porque como nós bem sabemos, cada morfador acessa a rede de morfagem de um ponto diferente.
E se os morfadores de Super Mega Force pudessem acessar qualquer ponto da rede de morfagem, o Lord Drakkon teria ido atrás apenas deles, e ele não teria necessidade de ir atrás de outras equipes. Eu acredito que as chaves devem ser forjadas, então provavelmente eles não conseguiriam se transformar em equipes futuras como Dino Charge, Ninja Steel e etc. No caso de RPM, quem criou as chaves provavelmente tem conhecimento sobre as outras dimensões. Além disso, a temporada de RPM se passa ao mesmo tempo que a temporada de Samurai, ou seja, também não é o futuro. Eu acho que seria legal se eles adicionassem essa explicação de que a equipe de Super Mega Force pode acessar qualquer ponto da rede de morfagem e por isso pode se transformar em qualquer equipe, mas isso se transformaria em um enorme furo dentro da saga do Lord Drakkon, então eu acho que eles não fariam isso. Mas e você? Qual é a sua opinião sobre esse tema? Já comenta aí embaixo. Bom galera, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado, até uma próxima, tchau!